Considerado um dos principais vilões da saúde, o açúcar está em quase todos os alimentos. Nos produtos industrializados, ele aparece muitas vezes na forma de glicose, sacarose, lactose e por aí vai. Nomes diferentes, mas que têm o mesmo princípio. E se engana quem pensa que só os biscoitos doces contêm açúcar. Mesmo em baixa quantidade, nessa torrada levemente salgada, o açúcar está presente. E está presente também nos molhos, nos temperos e, claro, nos sucos e refrigerantes. E quase sempre em quantidade exagerada, mas nem todo consumidor percebe. Ah, sim, 22 gramas. E aí? Tem bastante, né? O consumo abusivo de açúcar pode levar à obesidade, que abre portas para outras várias doenças, como o diabetes tipo 2, por exemplo, que faz parte dessa lista. Sem contar a formação de cáries, que se não forem tratadas, podem levar à perda dos dentes. A cárie é onde começa o processo da perda de um dente. Um dente é um órgão. O início dele sempre vai se dar, tanto na má escovação, mas a princípio na alimentação, que trouxe esse açúcar para a boca. Na casa deste aposentado moram 3 pessoas e o consumo de açúcar lá é alto. Mas isso só acontece, segundo ele, por causa das visitas de fim de semana. É que dia de domingo vai muita gente lá em casa. Mesmo assim, a quantidade de açúcar que ele leva para casa é assustadora. Acho que uns 15 quilos por mês. É muita coisa. É muita coisa para fazer o quê? Trocar o açúcar refinado por outro que promete ser mais saudável, como o cristal ou o açúcar mascavo, ajuda, mas não resolve. Quem afirma é esse médico, endocrinologista. A diferença do açúcar mascavo é que ele é rico em fibras. Então, ele é mais saudável para o intestino, ele é mais natural, mas em termos de quantidade de calorias é muito semelhante com o açúcar refinado. Já que não existe nenhum açúcar 100% saudável, o médico dá a solução. Se a pessoa puder abolir o açúcar de sua vida, isso só trará benefício. Mas como tirar o açúcar do cardápio? Será que isso é possível? Não. Para mim é tudo doce. Tudo tem que ser doce. É difícil parar. Difícil parar. Com a chegada do segundo filho, a enfermeira Eliane decidiu parar de ingerir açúcar. Ela deixou de consumir cerca de 90% de glicose. Os resultados logo apareceram. Em menos de um ano, conseguiu emagrecer 25 quilos. Precisava parar, porque eu já estava num nível de obesidade de grau 1. E eu, como sendo uma profissional da área da saúde, eu percebi também que eu não estava bem de saúde. Eu estava sentindo sempre uma taquicardia, que é uma frequência cardíaca rápida, e eu estava não conseguia nem quase conversar, eu sentia muito cansaço. Eu descobri mesmo que era o açúcar que me fazia esse mal. O esforço valeu a pena. Hoje, Eliane se sente mais disposta para trabalhar e cuidar da família. Porque hoje eu sou outra pessoa. Mudou tudo? Mudou radicalmente, porque com essa perca de peso de 25 quilos, eu me sinto outra Eliane, outra mulher. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo de açúcar não deve passar de 25 gramas por dia, o que corresponde a 6 colheres de chá. Para quem não consegue mesmo ficar longe do doce sabor, a outra opção é partir para os adoçantes. Procuramos a nutricionista para saber se este é realmente o melhor caminho, trocar o açúcar pelos adoçantes. O adoçante, na minha opinião, o adoçante não é um bom produto. Em geral, ele é químico, né, um produto químico. Existe a versão natural, que é o stevia, que nós temos hoje, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que ele cria uma desordem no nosso corpo, porque ao colocar um alimento doce na boca, imediatamente o nosso cérebro já identifica como sendo um carboidrato. E aí não acontece nada, não chega carboidrato nenhum. Isso, na minha opinião, cria uma desordem no corpo. Parar de consumir açúcar significa também deixar de comer chocolate. Difícil, né? Mas nesse caso, os nutricionistas orientam. O consumo deve ser chocolate meio amargo, apenas um pedaço desse, uma vez ao dia. E de preferência, congelado. Por estar congelado, o chocolate fica com mais resistência e demora mais para derreter na boca. Esse processo ajuda a diminuir a vontade de comer doce.
É preciso que esse chocolate fique muito tempo em contato com a língua para que venha, então, a sensação de saciedade. Nessa quantidade, eu diria que o chocolate, e aí o chocolate amargo ou meio amargo, é até muito benéfico à saúde.